Olá, estamos iniciando o Cidade News de hoje e vamos às manchetes desta edição. Mulher confessa ter matado homem por asfixia no interior do estado. Vídeo mostra momento em que caminhão atinge mãe e filho na rodovia C40. Acidente entre carro de passeio e caminhão na BR-364 deixa rastro de destruição. Mulher é atropelada enquanto caminhava em rodovia na zona rural de Rio Branco. Motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Iria para o carnaval. Mulher morre em casa após suposto surto em Porto Velho. Grave acidente no bairro Vila Acre, em Rio Branco, deixa motociclista inconsciente. Rio Iaco volta a encher em Sena Madureira. E em vias do município de Feijó, ônibus fica atolado. É o que você acompanha a seguir, logo após o nosso intervalo. Eu volto já na sequência, não saia daí. Bom, galerinha, passando aqui para dar um recadinho muito especial para você. Dia 10 de fevereiro, anote aí, o programa Clipe em Cidade vai estar de volta. Com cenários novos, com quadros novos e olha, a super dica é em novo horário. Agende aí, dia 10, logo após o programa Silvio Sonso Show, o Clipe Cidade está de volta com muitas novidades para você e é claro, eu conto com a sua audiência. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Bora, 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 madeireira, avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora de procedência, de primeira mão. Madeireira, avenida, é madeira de montão, tão. Bora, 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 madeireira, avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora comprar madeira de origem sustentável? Bora levar madeira de onde tem quantidade enorme. Televendas Avenida 3223-1769, na Getúlio Vargas, no Bosque. Sua obra é nosso compromisso, então bora! Madeireira, avenida, bora correndo pra lá. Muito bem, nós já estamos de volta seguindo com o programa de hoje, o Cidade News de hoje. Quero deixar um abraço aqui todo especial para você que nos acompanha todos os dias na nossa programação, para você que se liga todos os dias na TV Cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço todo especial para a Dona Maria Galdino, minha tia, né, que está acompanhando o nosso programa Cidade News. Abraçando o meu vizinho Adalberto que se liga todos os dias nas informações, nas notícias, tanto no rádio quanto aqui na televisão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Adalberto. Um forte abraço. Ao meu amigo Pompeu, ex-jogador de futebol, que acompanha todos os dias o nosso programa Ensinador Guiomar. Muito obrigado, Pompeu, um forte abraço para você. O Josias, aqui na Fazenda Santa Clara, na chácara, né? Santa Clara, na estrada de Porto Acre, também ligado conosco, me dando o prazer e audiência do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Manuel, lá no Ramal do 10, na chácara da Rondobras, juntamente com a sua família, ligado conosco, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Minha gente, abrindo o nosso programa de hoje, eu vou chamar aqui a jornalista Rita Pontes. A Rita que esteve no consultório da renomada mastologista e ginecologista doutora Thaís Busoni, para uma conversa muito importante sobre a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Você vai ficar ligado agora nessa matéria especial e conferir todos os detalhes e dicas valiosas
na entrevista que a Rita Pontes produziu e traz agora com exclusividade aqui no nosso programa. Rita Pontes na tela. Olá, MJ, eu estou aqui na clínica da doutora Laís Bolsoni. Ela é mastologista e ginecologista. E claro, esse ambiente todo já diz um pouco sobre o que nós vamos falar. Vamos falar sobre saúde e vamos falar sobre um assunto muito importante e muito sério, que é o câncer. Doutora, seja bem-vinda ao Cidade News. Muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter aberto as portas da sua clínica e nos receber e falar sobre esse assunto muito importante que é o câncer. Doutora, resumidamente, porque a gente vai falar sobre muita coisa ainda, o que é o câncer? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Muito bom ter essa oportunidade de conversar um pouquinho a respeito de prevenção, diagnóstico e tratamento, do câncer, que representa a segunda principal causa de mortalidade no mundo. Percebe até, Rita, uns números interessantes nesses últimos anos. A gente teve um aumento de 13% do diagnóstico oncológico, índice de Brasil. Foram quase 700 mil casos de câncer diagnosticados. Pensando no câncer de mama, quase 72 mil novos casos. Então é importantíssimo a gente ter essa oportunidade de conversar com a população. O câncer representa uma proliferação celular desordenada. A gente tem estímulo de proliferação celular, nossas células estão em constante divisão, multiplicação. Por algum motivo, uma célula sofre alguma alteração a nível desse processo e assim surge uma célula diferente do normal. Essa proliferação vai dar origem à neoplasia. Com relação à saúde da mulher, quais são os tipos de câncer mais comuns que são diagnosticados aqui no nosso estado? Quando a gente avalia de um contexto geral, o câncer mais incidente em nós mulheres é o câncer de mama e que também representa a maior causa de mortalidade entre nós mulheres. Depois a gente tem a presença do câncer de colo, que a gente até ficou de conversar, a respeito um pouquinho da prevenção. São os dois tipos de câncer ginecológicos que apresentam prevenção, ou seja, eu consigo fazer um diagnóstico precoce. E ao realizar um diagnóstico precoce, eu consigo aumentar minha sobrevida, reduzir minha mortalidade. Então a gente tem dois importantes tumores ginecológicos, cânceres ginecológicos, na qual nós temos meios de fazer um diagnóstico precoce. Quando a gente fala da mama, a gente diz respeito à mamografia e o câncer de colo de útero, o preventivo ou PCCU. Doutora, tenho certeza que a senhora tem inúmeras pacientes que, infelizmente, tiveram essa notícia do diagnóstico do câncer do colo de útero ou da mama. Essas pacientes, elas já vinham se cuidando ou os diagnósticos estão sempre presentes naquelas mulheres que não foram tantas unidades de saúde, não procuraram fazer um exame ginecológico, ou então o autoexame da mama ou a própria mamografia? A gente observa, nos últimos tempos, principalmente um aumento expressivo do diagnóstico oncológico em pacientes abaixo de 50 anos. Isso deve muito aos hábitos de vida que nós temos, cada vez obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo. As pacientes, a gente observou que durante a pandemia houve uma redução muito importante da realização de mamografia, por exemplo, do PCCU, muito por conta da vigência mesmo do isolamento social. Hoje a gente acaba tendo esse reflexo, um diagnóstico oncológico em estágio clínico um pouco mais avançado. De fato, o que a gente deve sempre priorizar e orientar as pacientes é que nós temos dois tipos de prevenção. Quando a gente fala de prevenção primária, seria desenvolver hábitos de vida saudáveis para poder reduzir o meu risco de desenvolver uma neoplasia. Acho até interessante a gente falar do caso da mama, que nós mulheres, nascemos mulheres, nós ganhamos 13% de risco de desenvolver um câncer de mama. Esse risco é nosso. Não há particularmente nada que eu possa fazer para esse risco ficar abaixo de 13. A grande questão é, no momento que eu vou vivendo, eu vou me deparando com mais fatores de risco, esse risco vai aumentando. Então, por isso, a prevenção primária é desenvolver essas questões, ter uma vida saudável. E a gente entende que dentre essa vida saudável, o que tem mais impacto é a prática de atividade física. O Instituto Nacional do Câncer liberou até uma pesquisa recentemente evidenciando que aquelas mulheres que praticam pelo menos 3 horas de atividade física por semana têm uma redução muito importante do risco absoluto de desenvolver uma neoplasia. E a prevenção secundária é o diagnóstico precoce, que é o que a gente busca, fazer um diagnóstico antes da paciente ser clinicamente aparente, que aumenta a taxa de cura dessas pacientes. Então, só por nascer mulher já tem aí 13% de chance de ser diagnosticada com câncer ao longo da vida? Sim, desenvolver neoplasia. Então, por isso que nós, mulheres, nós devemos a todo instante priorizar esses hábitos de vida. É o que eu sempre falo com os pacientes. A atividade física é como se fosse um medicamento. Todos os dias a gente deveria tirar 1 hora do nosso dia para praticar atividade física. Obviamente, num contexto geral, um câncer ele é multifatorial. Não é
apenas pensar no sedentarismo. A gente tem a questão alimentar, do sobrepeso, obesidade, isso tudo vai influenciar. E uma dúvida que muitos pacientes têm é a respeito do peso da história familiar. O que a gente observa é que muitas não realizam mamografia, dizendo não tenho ninguém na minha família, então não vou realizar esse tipo de exame que incomoda, quando na verdade 90% dos diagnósticos oncológicos de mama são esporádicos, ou seja, eu não tenho ninguém na minha família, de repente sou diagnosticada. Então daí vem a importância. Qual a idade para se fazer hoje o exame de mamografia? É orientado que as pacientes a partir de 40 anos iniciem um rastreamento mamográfico com intervalo anual. Algumas pacientes selecionadas, que são pacientes de alto risco clínico, ou seja, elas têm alguma história familiar importante, já tiveram alguma biópsia com uma lesão proliferativa, tem um lifetime risco acima de 20, elas vão começar numa idade um pouco mais precoce, mas não antes de 30 anos. Doutora, agora falando papo aqui mulher para mulher. Muitas mulheres têm dúvidas com relação ao uso do sutiã, né? Se não usarmos, somos altamente julgadas. Ai de nós se saísse sutiã aqui nas ruas, né? Mas assim, para deixar a nossa entrevista um pouco descontraída, já que o assunto é bem um pouco delicado. É ideal mesmo o uso do sutiã? Qual é o melhor, já que você não fica sem usar, mas qual o melhor modelo que as mulheres podem estar usando? Isso é uma dúvida também muito frequente, bem como do desodorante, né, que as pacientes perguntam muito pra gente. Antigamente tinha uma linha de pensamento que falava mesmo que o sutiã de alguma forma pioraria a drenagem da mama e causaria um câncer, quando na verdade isso é um mito. O sutiã ele não causa mal nenhum, pelo contrário, mas tem que ser um sutiã adequado. Né? Você vai usar aquele sutiã que tem um ferrinho, que é ruim, que a mama fica solta, pendente, aí é como se você não estivesse utilizando. Então, teoricamente, a gente deveria usar sutiã firme, como aquele top de ginástica, né? Com uma alça mais larga, para a mama ela ficar fixa ao tórax. Até que é uma dúvida que muitas têm, né, da dor mamária, né? A dor mamária não está associada ao câncer, não tem nenhuma associação. Em vários trabalhos a gente não conseguiu evidenciar algo positivo, mas na verdade só está quando o paciente tem um câncer de mama muito avançado. E a dor na mama preocupa demais as nossas pacientes. A gente entende que é causa hormonal, mas também uma mama que fica pendente, né? Uma mama que fica sem um suporte adequado. Daí o sutiã é importantíssimo no tratamento da mastalgia. Então a gente orienta as pacientes que usar o sutiã é sim muito bom, né? Para manter essa estabilidade mamária. Em relação ao dormir, né? Tem muitas pessoas que usam top de academia, ou então tem aquelas que preferem dormir sem sutiã. Qual é a dica da doutora para as mulheres hoje? É o que a paciente se sentir mais confortável. Obviamente, se a paciente ela tiver, né, com dor mamária intensa, ela pode utilizar o sutiã, mas desde que seja adequado. Né? Se utilizar esse sutiã, como disse anteriormente, aí já se torna um problema para o paciente. Ao invés de ajudar, pode ser que cause mais desconforto. Certo, doutora. Agora mudando um pouco de assunto, nós falamos sobre mama, sobre o melhor sutiã a ser usado. As pacientes que chegam até o seu consultório ou suas pacientes já antigas, elas apresentaram alguma aparência diferente na mama antes de ser diagnosticada, algum sintoma? Quais são os sintomas que as mulheres precisam estar em alerta? Eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um especialista. O que a gente busca sempre é que as pacientes realizem um diagnóstico de câncer de mama ainda numa fase assintomática, ou seja, realizando a mamografia de rastreamento. Fiz 40 anos, vou realizar minha mamografia, não sinto nada e de repente descubro uma lesão. Nesse caso, a taxa de sobrevida da paciente é muito alta no diagnóstico oncológico. A gente já se depara com algumas pacientes já sintomáticas, ou seja, elas percebem alguma nodulação na mama, a pele diferente, uma retração do bico do peito. Essas pacientes já estão no estadiamento clínico um pouco maior. Isso que a gente não gostaria, né, que as pacientes enfrentassem, devido a uma redução da sobrevida. Os principais sinais que as pacientes podem apresentar é nodulação palpável na mama, rígida, fixa, alteração de pele, a pele vermelha, a pele mais espessada, o bico do peito que vai mais para dentro, que fica torto, fica diferente do normal. E também o bico do peito, gente, se for sempre para dentro, isso não é um problema. A questão é a modificação dessa estrutura ao longo da vida, que aí sim se torna algo preocupante, né? O que está causando aquilo? Às vezes, a presença de linfonodo axilar por mais de um mês, também endurecido, fixo. A gente orienta todas as pacientes a respeito disso. E teve uma mudança também, Rita, nos últimos tempos, a respeito do autoexame, né? Antes a gente falava muito, estimulando as pacientes a fazer um autoexame. Hoje você vê que a nossa abordagem é um pouquinho diferente, né? A gente fala muito mais do autoconhecimento. O autoconhecimento em si é muito mais importante que o autoexame. Com o autoexame, a paciente tinha aquela data fixa, rígida, para poder realizar o exame das mamas. Atualmente, com o autoconhecimento, a gente diz para as mulheres, examine suas mamas em livre, espontânea vontade, está trocando uma roupa, tomando um banho.
porque a gente percebe que a grande maioria descobre alguma nodulação mamária nesse período e não naquela data rígida fixa. Isso porque também a gente mudou muito esse padrão, ao observar que as mulheres não percebiam nada na mama e de repente diziam que não iriam fazer mamografia, porque é um exame um pouco desconfortável. Mas tem uma explicação por que a mamografia tem que comprimir a mama. Então, ao não sentir nada, elas não faziam mamografia e aí não faziam um diagnóstico precoce. Hoje existem aparelhos mais confortáveis, porque realmente é uma reclamação meio que geral das mulheres que procuram fazer esse exame. Por exemplo, a minha mãe, quando precisa fazer esse exame, ela já fica se tremendo de medo. Ela, infelizmente, teve momentos que ela evitou ali na pandemia, justo porque eu não vou à unidade de saúde, dói demais, incomoda. Existe aparelhos hoje que a dor seja mais suportável? Infelizmente, a compressão ela vai ser necessária, né, para fazer a mamografia. Às vezes, os pacientes acham que o ultrassom vai substituir a realização da mamografia, quando na verdade não, porque existe um tipo de lesão que é a microcalcificação, que só a mamografia consegue evidenciar, daí ela ser o exame de rastreamento. A compressão é necessária porque tem uma radiação ali, né, no aparelho. Então, para poder evidenciar a imagem, a gente conseguir identificar o que tem na mama, a mama precisa ser bem comprimida, até para diminuir artefato de movimento. Então, por isso que a mama é bem pressionada. Quanto mais pressionada, menor absorção de radiação o paciente tem. Então, infelizmente, tem esse desconforto, é um desconforto leve, mas em vista do benefício, eu acho que toda mulher deveria realizar esse tipo de exame. E até a dúvida, às vezes, não vou fazer mamografia todos os anos porque causa câncer. Na verdade, não. Até mesmo as pacientes que têm, às vezes, nódulo de tireoide ficam com a preocupação, vou usar o protetor de tireoide. Então, não é uma indicação utilizar também, até porque a taxa de radiação que chega na tireoide é baixíssima, então não há indicação da paciente usar o protetor. Às vezes atrapalha um pouco a nossa imagem, a gente tem que fazer novamente mais 4 imagens. Então não há esse tipo de preocupação da mamografia em si causar um câncer de mama ou causar um câncer de tireoide. Perfeito. Falamos muito sobre mama, agora vamos mudar um pouco o foco. Mas antes de mudar, tem algo mais que a senhora queira ressaltar, que eu esqueci aqui de perguntar ou passou despercebido sobre a questão do câncer de mama? Só falar que o câncer de mama ele tem prevenção e ele também tem cura. Essa que é a mensagem que a gente tem que dizer para as nossas pacientes. Sempre buscar assistência médica frente à presença de qualquer alteração mamária. É um câncer totalmente curável. Receber um diagnóstico oncológico atualmente não é mais uma sentença de morte, como era anteriormente. Então, muitas pacientes também têm receio de procurar uma assistência médica com medo, né, de ter algum diagnóstico. Antigamente, né, principalmente as pacientes que já viveram mais, conhecem pessoas que tiveram um desfecho ruim frente ao diagnóstico oncológico, então sempre dá esse receio de procurar ajuda médica quando percebe um nódulo, algo diferente. Então, para dizer que hoje a gente busca sempre a cura dos pacientes, há a possibilidade de cura, e quanto mais precoce eu diagnosticar, maior a taxa de cura. Por isso é importante sempre buscar assistência médica, tanto priorizar a prevenção primária, que são os hábitos de vida saudáveis, mas também a prevenção secundária, ou seja, fazer um diagnóstico precoce, daí a importância da realização da mamografia. Perfeito, doutora. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar sobre Papa Nicolau, PCCU. O seu tá em dia? Doutora, de quanto em quanto tempo as mulheres precisam fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau ou PCCU, como é assim conhecido? Tem vários nomes, né, gente? PCCU, preventivo, e às vezes é até uma dúvida nas pacientes. O preventivo ele tem por finalidade fazer um diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. A gente entende que o câncer de colo de útero tem uma íntima associação com o HPV, né, que a gente adquire de forma sexual. O HPV tem tanto de baixo risco quanto de alto risco. Então, o de alto risco está intimamente associado com o desenvolvimento de neoplasia de colo. A partir do momento que faço um diagnóstico precoce, pela identificação do preventivo de células anormais, ou seja, células que apresentam danificação pelo HPV, eu consigo aumentar minha sobrevida, reduzir minha mortalidade. Preventivo é um exame simples, fácil de ser realizado. Então, todas as mulheres deveriam entender que é também uma rotina ginecológica importantíssima de maneira anual, né? E importante a prevenção. O preventivo ele vai ser realizado a partir dos 25 anos naquelas pacientes que já iniciaram atividade sexual. Para as pacientes que não iniciaram atividade sexual, não há necessidade de coletar o preventivo. Então, que a gente deve sempre priorizar isso. Teve atividade sexual, ideal que vá no ginecologista para receber algumas orientações, principalmente da utilização de preservativo, de formas de prevenção, mas a partir dos 25 anos a paciente realmente inicia o seu rastreamento, né, iniciando a coleta do preventivo. Doutora, sobre a questão do tratamento, quem recebe hoje um diagnóstico de câncer de mama, de colo de útero, quais os tratamentos disponíveis hoje no SUS? Todos são disponibilizados no SUS?
Quando a gente fala de tratamento, seja de câncer de mama, de câncer de colo, a gente tem que entender que inicialmente nós vamos fazer o estadiamento do câncer. É entender a extensão da doença frente àquela paciente. Às vezes o paciente pergunta muito, doutora, qual que é o grau do meu câncer? Na verdade, o grau ele representa aquela alteração a nível celular. O que elas querem perguntar, o que a gente tem que entender, que é o estadiamento do câncer de mama, o quanto aquela doença está, né, disseminada no paciente, para entender o grau, entender o estágio clínico para a gente determinar o tratamento. Então, o tratamento é basicamente determinado por isso. Quanto mais avançado, maior o número de gamas de tratamento eu vou ter que utilizar. Hoje a gente conta no SUS com uma ampla gama de tratamento disponível. Temos até a oportunidade de realização de reconstrução mamária naquelas pacientes que vão realizar mastectomia, ou seja, retirada da mama. Então, hoje o SUS ele consegue contemplar essas pacientes com muitos tratamentos que estão presentes na rede privada, com uma qualidade também excelente. Eu agradeço, né, a sua receptividade, nos acolher aqui no seu consultório, nesse lugar super aconchegante. Nós estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Olha, Rita, eu gostaria de falar sobre isso. Tem um espaço aí na TV, na rádio, no Jornal das 12. A gente sempre está aqui de portas abertas. E eu gostaria de passar agora para a senhora a fala, para suas considerações finais e também deixar suas redes sociais para as pessoas procurarem, né? Venham se cuidar, mulheres, né? Procurem a doutora Laís, que ela está aqui, ó, de prontidão para poder tirar todas as suas dúvidas e lhe atender da melhor forma. Doutora, pode ficar à vontade. Agradecer mais uma vez o convite. Eu acho importantíssimo a gente, como médico, né, um papel social do médico, estar constantemente, né, presente nas redes sociais, né, nesses meios de vinculação de informação, para poder orientar mesmo os pacientes. A gente entende que quanto mais informação chegar, de qual via que for, seja rádio, televisão, internet, Instagram, é importantíssimo. Acho importante que no Outubro Rosa, que é o mês do mastologista, né, que a gente trabalha pra caramba, queria que todos os meses fossem assim, que a gente tivesse a oportunidade de estar falando, que fosse convidado para estar falando, tendo em vista que a prevenção é muito importante. Às vezes, uma informação que a gente dá serve para poder fazer com que uma telespectadora acabe procurando uma assistência médica, diagnostique um câncer numa idade precoce. Então, ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto eu acho sempre muito válido e sempre deixar o recado para as pacientes, né? Que, como a gente disse anteriormente, receber um diagnóstico oncológico hoje não é mais uma sentença, não há motivo de ter esse receio, né, de um desfecho tão ruim. A gente entende que hoje o nosso diagnóstico, a gente tem uma tendência, né, a gente quer que o diagnóstico seja precoce para aumentar nossa taxa de cura. Então, sempre priorizar hábitos de vida saudáveis para reduzir o nosso risco de desenvolver uma neoplasia, mas também buscar a prevenção, ou seja, o diagnóstico precoce. Frente a qualquer alteração, procure um médico especializado para poder responder suas dúvidas. É sempre importante a gente estar em contato íntimo com nossos médicos. Portanto, está aí matéria super especial com a Rita Pontes, né, premiada, né, jornalista Rita Pontes, trazendo essa entrevista super importante, tratando de assuntos que interessam a todos nós. Nós não vamos dizer que interessa apenas às mulheres, que não interessam só às mulheres, interessam a todos nós, né, principalmente, né, nós homens que somos maridos, né, que devemos cuidar das nossas esposas. Para você ter uma ideia, esses dias atrás agora, minha esposa esteve lá no Hospital de Amor, fazendo a mamografia, aí depois tivemos que retornar lá. Aí quando acontecem esses casos, né, o marido tem que estar do lado da esposa, tem que estar acompanhando a esposa, não pode deixar a esposa sozinha. Por isso que eu digo que o assunto, ele interessa não só as mulheres, mas interessa a todos nós. Eu vou para um breve intervalo comercial, volto já já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto já já com muito mais. Aramix, você faz a compra da semana com as melhores ofertas. É mais barato para você e pro seu negócio. É só até terça. Aproveite. Água sanitária Cristal Rio 2 litros, 5,89. Arroz com buca 5 quilos, 32,98. Bebida Ice Cabaré Long Neck 275 ml, 5,99. Venda proibida para menores de 18 anos. Composto lácteo em pó do Bom Sachê 400 gramas, 9,59. Detergente líquido Polilar 500 ml, 1,89. Volta às aulas Aramix. Parcele materiais escolares em até 6 vezes sem juros em todos os cartões. Bom, galerinha, passando aqui para dar um recadinho muito especial para você. Dia 10 de fevereiro, anote aí, o programa Clipe em Cidade vai estar de volta. Com cenários novos, com quadros novos e olha,
A super dica é em novo horário. Agende aí, dia 10, logo após o programa Silvio Sonso Show. O Clipe Cidade está de volta com muitas novidades para você e, é claro, eu conto com a sua audiência. Muito bem, nós já estamos de volta seguindo com o programa de hoje, trazendo mais notícias e mais informações para você que está ligado no Cidade News desta edição. Quero trazer aqui informações para você que a partir de agora gira, né, em todo o nosso estado, girando as notícias em estados vizinhos. Mulher confessa ter matado o homem por asfixia no interior do estado. Uma mulher de 28 anos, identificada pelas iniciais de GSN, confessou ter matado um homem de 59 anos de idade pelas iniciais OCN por asfixia no município de Mâncio Lima, no interior do estado. A mulher alega que ele o importunava ou a importunava quando bebia e que eles tiveram um desentendimento. De acordo com uma jovem que é usuária de drogas, foi até o quartel da Polícia Militar na manhã deste último domingo e relatou o crime. A polícia foi até a residência aonde o fato ocorreu e encontrou o corpo de um homem, né, lá totalmente desacordado sobre um colchão. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou o óbito do homem. A perícia técnica também esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. A mulher recebeu a voz de prisão na hora, depois da constatação, e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil do município de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis. Ela deve responder por homicídio qualificado. A polícia não informou se a mulher e o homem tinham algum vínculo afetivo ou familiar, ou seja, marido e mulher, namorado e namorada, algo nesse sentido. O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Mâncio Lima. Portanto, está aí essa informação, essa notícia. Infelizmente, esta jovem é uma jovem usuária de drogas, né? Provavelmente a vítima também era usuário de drogas e que acabou indo a óbito por asfixia, detalha a mulher acusada de ter tirado a vida do homem. Agora, gente, o final de semana movimentadíssimo no trânsito. Eu não sei até quando nós vamos viver final de semana com tantos acidentes de trânsito sendo registrados. Não sei até quando nós vamos ter finais de semana com várias vidas sendo ceifadas no trânsito. Agora, não é falta de aviso, minha gente. Olha aqui esse caso. Um vídeo vai mostrar momentos em que um caminhão atingiu a mãe e o filho na rodovia C40. Este caso é um dos casos que teve maior circulação na internet no final de semana. Aonde você abrir um grupo de WhatsApp ou um grupo jornalístico ou de comentários, seja ele qual for, este assunto esteve pautado nas redes sociais. As imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina, que é o posto que fica antes de chegar à curva do Tucumã, flagrou o momento em que um motorista embriagado, bêbado, conduzindo um caminhão frigorífico, perdeu o controle do veículo e atropelou a mãe e o filho em uma parada de ônibus ali na rodovia C40, próximo à curva do Tucumã, como é mais conhecido,
no trecho que vai de Rio Branco para Senador Guiomar, a cidade do Quinari. O grave acidente ceifou de início a vida de 2 vítimas. O menino de 8 anos de idade morreu na hora. A mãe, identificada por Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos de idade, chegou a ser socorrida e trazida para o pronto-socorro aqui em Rio Branco. Ela não resistiu aos ferimentos devido a várias paradas cardiorrespiratórias, ou seja, a parada cardíaca. Ela foi a óbito. O condutor do veículo, do caminhão, Florisvaldo Ribeiro dos Santos, de 49 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele testou positivo para a presença de álcool no organismo via bafômetro e ficará à disposição da Justiça. Esta é a matéria que você está acompanhando a leitura do fato ocorrido no dia 3, sábado, Mas você também vai ficar sabendo agora, nesta mesma matéria, nesse momento agora comigo, de que Florisvaldo Ribeiro dos Santos está em liberdade. Em menos de 24 horas, por meio de uma audiência de custódia, não sei eu quem foi o juiz, não sei eu quem era o magistrado que lá estava, não consta o nome da pessoa, da autoridade judiciária, colocou em liberdade Florisvaldo Ribeiro dos Santos na audiência de custódia. Eu perguntei pela parte da manhã no Jornal das 7, eu perguntei qual é o valor de uma alma, de uma vida, de uma mãe de família, de uma criança de 8 anos de idade. Qual é o valor? Para você que está me assistindo agora. Qual é o valor da vida humana em que alguém que se apropria do volante de um carro, de um caminhão, com a cara cheia de cachaça, sabe-se lá se só é cachaça, cerveja, bebida alcoólica, ou se tem outra mistura pelo meio. Não quero eu fazer juízo de valor. Mas qual é o valor de uma vida? Quanto custa uma garrafa de cerveja? Quanto custa uma latinha de cerveja? Quanto custa um baseado de maconha? Um tantinho assim de cocaína? O camarada inalar e ficar maluco. Qual o valor de uma vida? Essa é a pergunta que não quer calar. O trânsito está fazendo vítimas e mais vítimas. Espero eu que daqui a pouco não saia uma estatística mostrando que os índices de morte no trânsito têm reduzido. Espero eu que não saia. Espero eu que não seja publicado isso. Cadê a lei seca? Cadê a lei seca neste país? Cadê as blitz? As fiscalizações do final de semana? Cadê a RB Trans? Dona RB Trans, cadê o Detran? Que não fiscaliza, que não tem mais blitz. As blitz é só para multar alguém? Ou esses órgãos é só para produzir multas? Porque o camarada estava trafegando numa rodovia estadual, na AC40, totalmente embriagado,
embriagado ao volante. Esse cara, por estar embriagado, ele passou na tranca. Ele passou na polícia estadual, que devia ter parado esse cidadão, que devia ter verificado antes de acontecer a tragédia. Mas o poder público não se antecipa aos problemas. Muito pelo contrário, só se manifesta depois que ocorre, depois que acontece, depois que vidas são ceifadas. Aí, na audiência de custódia, o camarada é posto em liberdade. Corre o risco de daqui a pouco ele está dirigindo um outro carro, matando mais gente pela cidade. Aí depois que ele matar mais alguém, aí é que ele vai ser preso, levado para a penitenciária, passar por um processo de julgamento para ser posto em liberdade em seguida, como está o Ícaro ou Ítalo, alguma coisa assim, que só tiraram a vida de famílias e que acabam estando em liberdade para continuar praticando crimes e atrocidade contra as famílias. Olha, acidente entre carro de passeio e caminhão na BR-364 deixa rastro de destruição na estrada. O grave acidente ocorrido na BR-364 entre Feijó e Tarauacá, no interior do estado, deixou um rastro de destruição pela estrada. A colisão frontal entre o carro de passeio e um caminhão de carga foi forte, tão forte, que o veículo de menor porte tombou em plena rodovia federal. Além disso, vários estilhaços e objetos transportados por dois veículos ficaram espalhados pela pista. O condutor do caminhão sobreviveu. Porém, o cantor Renato Oliveira e o gerente da loja, Rodrigo Cacho, que estavam no carro pequeno, não tiveram a mesma sorte e morreram na hora. Morte instantânea, morreram na hora. Um vídeo gravado de um celular, minutos após a tragédia, mostra como ficou o trecho da estrada depois do acidente. É o que você acompanha, o que você vê aqui no Cidade News. Mostra aí, produção. Olha como ficou a estrada. Aqui neste acidente foram mais 2 vítimas. Foram mais 2 pessoas a óbitos pela rodovia. Volto a repetir. O que está acontecendo? Que todos os finais de semana estão acontecendo número alarmantes de acidentes de trânsito. Cadê as autoridades policiais de trânsito? Mulher atropelada enquanto caminhava em rodovia na zona rural de Rio Branco. Motorista sem prestar socorro à vítima, deu no pé, sumiu. Perna para quem te quer. Ele lá ficou para prestar assistência, coisa alguma. Uma mulher de 28 anos de idade, identificada por Tamílis da Silva, foi atropelada enquanto caminhava no quilômetro 5 da rodovia AC10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural aqui de Rio Branco. O incidente ocorreu após Tamílis e um amigo saírem de um balneário, Ilha do Sol, onde consumiam bebidas. De acordo com relatos de populares, a vítima caminhava pela lateral da estrada em direção à zona urbana de Rio Branco quando foi atropelada por uma motocicleta, ou por um motorista, melhor dizendo, não identificado, em um carro branco, que seguia sentido Porto Acre e Rio Branco. O impacto resultou em Tamílis sendo arremessada, causando forte impacto na cabeça e levando a uma perda momentânea de memória.
com a porrada. A mulher não lembrava de onde foi que ela caiu, o que aconteceu, que carro foi que atropelou, né? Quem foi o autor. Não, ela não sabia de nada. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local, deixando a vítima ferida. O amigo de Tamires, visivelmente embriagado, a tal da cachaça, buscou ajuda e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Tamires chegou ao hospital com ferimentos na testa, com um corte na cabeça e escoriações pelo corpo, porém em estado de saúde instável. É importante destacar que, até o momento, a Polícia Militar não foi notificada sobre o acidente e nenhum boletim de ocorrência foi registrado. O episódio destaca a necessidade de se tomar medidas legais para identificar e responsabilizar o motorista envolvido no atropelamento. Eu vou para o intervalo comercial. Volto já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto na sequência. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Bom, galerinha, passando aqui para dar um recadinho muito especial para você. Dia 10 de fevereiro, anote aí, o programa Clipe em Cidade vai estar de volta. Com cenários novos, com quadros novos e olha, a super dica é em novo horário. Agende aí, dia 10, logo após o programa Silvio Sonso Show, o Clipe Cidade está de volta com muitas novidades para você e é claro, eu conto com a sua audiência. Vou te mostrar porque na Acrejet tem tudo para informática. Aqui você monta seu computador, tem impressoras, copiadoras, multifuncionais e no breaks. O setup game mais descolado você também encontra aqui. Assistência técnica e delivery pelo WhatsApp 99603-4465. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Viu só? Vem pra Acrejet, tudo para informática. Avenida Ceará, Centro. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. E aí, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Gente, nós estamos vivendo o período invernoso e eu quero chamar a sua atenção. Esse período agora, que é o período chamado sazonal, é o período de transmissão de maneira excessiva de casos de dengue, de chikungunya, zika vírus, oropoxo, maiaro e tantas outras doenças que surgem nesse período agora. E eu quero convocar você, a TV Cidade, o Grupo Cidade de Comunicação, quer convocar você para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas de que forma, MJ, eu posso ajudar? Vamos lá. Você pode ajudar limpando o teu quintal. Tira tudo quanto é de entulho do teu quintal. Limpa. Tira vasos velhos, sacos velhos, sacolas velhas, pneus velhos, né? Garrafas PETs. Tira. Coloca tudo, junta tudo, coloca assim na frente da tua casa. Coloca na frente da tua casa. Colocando na frente de casa, aí você vai ligar para a prefeitura do teu município, aqui de Rio Branco e dos municípios aqui adjacentes. Vai ligar para a prefeitura e vai pedir para a prefeitura tirar o entulho da frente da tua casa. Conversa com o teu vizinho. Papai, vizinho, nós vamos ter que fazer uma limpeza. Faz uma limpeza. Ah, mas tem poços d'água na minha rua. Joga areia nos poços d'água. Tá chovendo muito, né? Muita chuva. Mas dá pra gente ir fazendo isso.
Fazendo assim, você vai estar contribuindo na prevenção, né? E evitar a proliferação do mosquito da dengue. Infelizmente, minha gente, infelizmente, o número de casos, o número de contaminados do mosquito Aedes aegypti tem crescido assustadoramente no estado do Acre. Lembrando de que o Acre, mais Minas Gerais, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro foram os estados que já decretaram estado de emergência por contaminação do Aedes aegypti. É bom a gente lembrar disso. E aí ter um cuidado todo especial em casa. Comprar um repelente, comprar um veneno, né? Fechar a casa cedo, não ficar exposto à picada de carapanãs, né? A qualquer hora do dia. Pode ocorrer de você ser picado pelo mosquito da dengue, você. Tem pessoas aí que pegou 4 vezes, né, a dengue, 5 vezes a dengue, né? Com certeza uma pessoa dessa não vai resistir por muito tempo. Não vai resistir por muito tempo. Então, eis a questão. É necessário você e eu, nós unirmos as nossas forças, darmos as mãos para poder ajudar no combate ao Aedes aegypti. Ele não respeita os limites. Você pode ter casa com cerca elétrica, não é? Você pode ter casa murada, você pode ter parede elétrica do jeito que você tiver, mas ele não respeita os limites. O mosquito da dengue não tem limites. Ele não respeita a idade, não respeita a idade. Ah, não, mas é porque a pessoa é idosa. Ele não respeita a pessoa idosa. Criança, não respeita a criança. Ah, não, porque é doutor, é advogado, é juiz, é médico, é isso e aquilo. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Ninguém está imune de ser picado pelo mosquito Aedes aegypti. E o que é pior de tudo isso, gente, ele pode depois picar, depois que você passar os 5 dias de incubação da dengue, você pode, se não tratar, você pode piorar e o seu quadro pode elevar a óbito, se não cuidado a tempo. Lembrando que no Acre nós temos 2 sorotipos da dengue circulando. Dos 4 sorotipos, nós temos 2 aqui circulando. Tá? Dentre esse, o da dengue hemorrágica. Então, temos que estar muito atentos, ter que ter muito cuidado com isso, tá bom? Seguindo com o nosso programa, olha, iria para o carnaval. Mulher morre em casa após suposto surto em Porto Velho. Uma mulher de 40 anos de idade, identificada como Mirelle Freitas, morreu na madrugada deste domingo, após surtar em uma casa na rua Alexandre Guimarães, no bairro Mato Grosso, região central de Porto Velho, em Rondônia. Aos policiais, o padrasto da vítima detalhou de que a mulher chegou em casa dizendo que apenas iria trocar de roupa e sair para o carnaval, mas repentinamente ela teria surtado e começou a quebrar os móveis de sua casa. Desceu porrete, começou a quebrar tudo quanto tinha em casa e em seguida ela caiu morta. Escute, depois de tudo que ela fez, ela quebrou todos os móveis de sua casa e no final de tudo ela caiu morta. Pronto, surtada, morreu do nada. Uma ambulância do SAMU foi chamada e confirmou a morte e a causa está sendo investigada pela Polícia Civil. O que terá acontecido com essa mulher, hein? Será que o surto dela era um surto psicótico tão forte? Será que esta mulher não chegou a ingerir, bebida alcoólica ou, quem sabe, ter o feito uso de entorpecente e de repente essa mulher surtou? Meu Deus do céu, hein? Que coisa!
Olha, grave acidente no bairro Vila Acre, em Rio Branco, deixa motociclista inconsciente. Perceba que hoje nós só estamos falando praticamente disso. É porque foram muitos e muitos, fora esses que aqui estão, foram muitos acidentes. Um acidente de trânsito envolvendo uma moto em frente à escola Zuleide Pereira, no bairro Vila Acre, aqui em Rio Branco, deixou um motociclista totalmente inconsciente. Segundo informações, o acidente aconteceu, mas os detalhes de como ocorreu ainda não são revelados, o que aconteceu. A identidade e o estado da vítima até o momento também não foi divulgado, mas o motociclista ficou inconsciente lá no asfalto. Veja o vídeo para você ver como ficou. Olha a situação que ficou esse rapaz aí. Agora, o que é pior de tudo isso é que foi praticamente embaixo de um semáforo, porque em frente à escola Zuleide Pereira, além de ter um quebra-mola, tem um semáforo. Aí como é que acontece um acidente desse? Me conta aí. Revela para mim aí. Como é que acontece um acidente num local como esse? Que tem um quebra-mola e que tem um semáforo. Primeiro o quebra-mola, depois o semáforo. E acontece um acidente dessa gravidade. Meu Deus do céu, hein? Que absurdo. Em Sena Madureira, Rio Iaco volta a encher. O radialista J. Cavalcante realizou um passeio de barco no Rio Iaco e pôde constatar a quantidade de água nova no rio que vem recebendo em decorrência das chuvas que caem sobre as cabeceiras do manancial. O J. Cavalcante vai apresentar para nós numa viagem dentro do Rio Iaco, contando para nós as novidades. Põe na tela a produção. Produzindo esse vídeo aqui para os amigos que nos acompanham através do Facebook, WhatsApp e Instagram. Estou aqui dentro do Rio Iaco, através de uma canoa sendo conduzida via remo. E o rio hoje amanheceu com 10 metros e 4 centímetros, né? Em decorrência das suas chuvas que caem sobre as cabeceiras do Rio Iaco e também Rio Macauã, e também cabeceiras dos igarapés da nossa região, ele ganhou essa proporção de água essa época do ano. Rio Iaco, que tem a sua cota de alerta de 14 metros, a de transbordamentos é de 15 metros e 20 centímetros, né? Mês de fevereiro, chove muito nessas localidades ribeirinhas, e nós vamos mostrar para vocês aqui como é que está a correnteza do rio, até porque não está correndo muito, né? Nós estamos aqui nessa canoa sendo conduzida via remo, né? E a gente vê que realmente não tem uma correnteza assim muito grande. Olha só, deu sorte, nós ancoremos o barco aqui no meio do rio, em cima de um assacuzeiro bastante grande, olha. São árvores grandes que caem sobre os igarapés, e do igarapé vem para dentro do rio, né? Olha só, bastante grande. Como essa aqui, outras e outras árvores também caem sobre as águas e descem do leito do rio. Todo o balseiro fica alinhado bem no meio do rio e segue descendo com destino à foz do rio. Portanto, tá aí. Esse Rio Iaco, quando ele chega no limite de sua capacidade, ele causa transtornos inesperados para os moradores de Sena Madureira, tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. Todas as vezes que esse rio transborda, causa prejuízos incalculáveis no município de Sena Madureira. E olha, ônibus atola na rodovia em Feijó. Parece brincadeira, mas não é. Um incidente inusitado chamou a atenção dos moradores do município de Feijó neste final de semana, quando um vídeo começou a circular
nas redes sociais mostrando um ônibus da empresa Transacriana completamente atolado na rodovia local. Segundo informações obtidas, o incidente ocorreu nesse último domingo e foi necessário a intervenção de populares para retirar o veículo da situação delicada. Nas imagens, é possível observar um grupo de pessoas se unindo para empurrar o ônibus e proporcionar a liberação da roda presa no lamaçal. Um morador local, que preferiu não se identificar, comentou sobre a situação, com uma nota de humor, dizendo: tudo normal, obrigado, meu prefeito. É para isso que está servindo esse período agora. Lá no município de Feijó, inclusive vou pedir para a minha produção, mostra o vídeo aí enquanto eu vou comentando aqui. Olha a situação que ficou esse ônibus aí, o ônibus da Transacriana. É o ônibus que faz a linha entre Rio Branco e Feijó, ou talvez seja o que faça a linha entre Feijó e Cruzeiro do Sul. Mas que o ônibus atolou, isso não me resta dúvida. Agora, deixa eu falar para você aqui. Nesse período agora de chuva, é o período em que o prefeito, a prefeita, o gestor público, não pode entrar com máquinas em ruas de bairros, inclusive ruas abandonadas. Ruas em que não apareceu nenhum vereador para fazer uma cobrança. E sabe quando é que eles estão aparecendo? É agora que eles estão aparecendo. Tem municípios por aí que o vereador passou 4 anos e não foi no seu bairro para fazer uma visita. Mas agora, 2024, que é um ano de eleição, ele lembrou que precisa ir lá no seu bairro. Aí ele vai lá no teu bairro, ele acha um lixeiro, ele faz uma reclamação e faz uma foto e posta lá nas redes sociais, dizendo que está trabalhando. Aqui em Rio Branco está acontecendo isso. Aqui em Rio Branco está acontecendo isso. O que eu estou lhe falando. O camarada vem, faz a foto, aí posta e diz que está trabalhando. Enquanto não chegam as eleições, está na hora de você escolhendo quem você quer para lhe representar. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, gente.